presentes aqui nesse momento. Nós vamos, né, meu caro estudante, continuar nossa lida aí, cumprir as nossas obrigações estudantis, né, para este ano. Nós vamos agora dar um pulo aqui, ó, na frente B, na frente A, que nós estamos trabalhando em História, no capítulo 6, ok? Finalizamos na aula anterior a esta, o capítulo 5. E pelo capítulo 5, né, ficou claro para os senhores uma questão de ruptura, uma ruptura de vários elementos. Uma ruptura no viés cultural, no viés artístico, né? E essas rupturas vão continuar. Então, este é um período muito importante da história humana, que nós vamos dedicar muitos capítulos a ele. Já é o segundo capítulo em História que nós estamos dedicando a este mesmo processo. Iremos dedicar também a este processo capítulos também de filosofia, né? Para você ver. Hoje nós vamos para uma outra ruptura do mundo medieval para o mundo moderno, uma outra fissura, que é do ponto de vista da religião. Então, nós já vimos a fissura, que é o Renascimento, uma fissura cultural. Agora vamos para uma ruptura religiosa. Vamos ver ainda outras rupturas. Por exemplo, Ivonei. Acho que aqui minha internet do celular caiu. A nossa também. Acho que caiu, acho que de um bocado de gente. A minha acabou de voltar. Ah, tá. O sistema hoje está bem instável, né? No Diamantina, e aí também parece. Muita gente não conseguiu entrar na aula também. Teve um pico de energia e queimou uma torre lá na região de Governador Valadares. É de lá que manda a internet para a nossa região aqui. Ave Maria. Então hoje vai ser uma luta o dia inteiro. Aí tá pulando uma antena, então de uma antena para outra tá perdendo muito sinal. Infelizmente, temos que nos submeter. Mas pode mandar bronca, o pessoal voltou. Tá, beleza. Então, meu caro estudante, nós vamos ver, então, essa perspectiva religiosa aqui agora, né? E que dentro desta perspectiva religiosa que nós iremos trabalhar na manhã de hoje, nós vamos ver muitos elementos importantes, vamos recordar muitas coisas, né? Que acredito os senhores já sabem. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho que deixar claro para vocês que, quando nós falamos de ruptura religiosa, nós vamos ter que voltar alguns séculos. Claro que nós vamos nos concentrar neste capítulo com a ruptura religiosa ocorrida no século XVI. Esta que nós vamos estudar tecnicamente neste capítulo é o processo que nós chamamos de reforma. Entretanto, né, a reforma protestante ela vai ser, de certo modo, algo que aconteceu inspirando-se em outros movimentos contestatórios da hegemonia da Igreja Católica, né? Então, nós temos outros elementos que nós temos que perceber também nesse contexto. Vamos ver esses elementos que vão propiciar, portanto, a ruptura. Vamos observar os elementos que vão anteceder esta época de mudança na Europa, que é o século XVI. Então, veja aqui.
Nós temos a formação dos estados modernos, a formação dos estados modernos que nós já falamos sobre eles, né? Principalmente os dois estados ibéricos, Portugal e Espanha, além da França e da Inglaterra, vai fazer com que surja uma classe que vai contestar aquele domínio tradicional. Essa classe, como vocês sabem, é a burguesia. A burguesia vai trazer consigo novos valores. Por exemplo, a racionalidade, o racionalismo. Eles vão superar os elementos simplesmente de explicações pela fé. Então, uma tentativa de superamento da escolástica, que é a filosofia da igreja. Olha para você ver o individualismo, né? As pessoas agora fazem escolhas particulares, não coletivas. O ser humano agora vai de acordo com o que ele gosta, com suas apetites e etc. A invenção da imprensa, por Gutenberg. Agora, livros serão distribuídos para as pessoas terão uma formação, portanto, uma formação humana, uma formação matemática, as pessoas vão entender outros elementos, em astronomia, por exemplo, e por aí vai. Então, tudo isso vai fazer uma gama, vai ser uma junção de elementos que justamente irão contestar este monopólio da igreja, este poder absoluto da igreja. Então, são elementos assim muito importantes. E, além do mais, né, então, são elementos externos, que estão do lado de fora da igreja e que se organizam contra a igreja. Agora, nós temos também o lado de dentro da igreja. Não só o que está acontecendo do lado de fora, mas a própria igreja, ela está com um comportamento extremamente controverso. O comportamento da igreja não é um comportamento ideal. O comportamento da igreja não é o comportamento que se espera de um religioso. Então, um comportamento extremamente controverso. Lembro para os senhores que a autoridade da igreja, ela é em religião, mas ela é também em moral, porque não adianta pregar e não viver. Então, tem que ter uma consonância, tem que ter elementos que possam fazer a congruência, né, a conjunção entre fé e comportamento. Falar é fácil, viver é outra coisa. Então, existia uma desassociação entre falar e viver. E o clero, então, tinha esta ambiguidade. Pregava uma coisa e vivia outra. Evidentemente, com o decorrer do tempo, isto vai justamente causar muitos danos a ela mesma. Então, um problema interno de comportamento, de moral, comportamento do clero, seja comportamento com relação ao dinheiro, a avidez pelo dinheiro, né? Então, a igreja condena, por exemplo, o lucro, mas ela é ávida por bens materiais. Um outro problema, comportamento sexual. Ela controla demais a sexualidade humana e o clero, então, tem as suas liberdades. Por aí vai. Um outro problema muito sério neste período é que as pessoas começam a modificar, o tempo é outro, e a igreja deve modificar a sua espiritualidade. É uma espiritualidade baseada no monastério. É uma espiritualidade monástica, portanto. Essa é uma espiritualidade antiga, que não corresponde mais ao contexto que a Europa começa a viver, que é um contexto urbano, não um contexto rural e etc. Não é um contexto mais feudal. E, evidentemente, né, críticas de dentro da própria igreja. Uma parte do clero, muito fiel aos princípios do cristianismo, porque fiéis ainda existem, apesar
de grande parte do clero está corrompido, então nós temos um ambiente de crítica. E esse ambiente de crítica dentro da própria igreja. Tanto é que o primeiro movimento de reforma foi feito por um padre, né, por um abade, e por aí vai. Então, aqui nós temos essa controvérsia comportamental, que é uma coisa importante. E, logicamente, nós vamos ter um contexto histórico já de cisões dentro da própria igreja. Então, nós vamos ter um contexto de ruptura que a igreja já passou em outros períodos. Então, nós vamos nos dedicar agora quais foram os movimentos, né, de cisão com a igreja ao longo do tempo. Tá bem? Nós vamos, antes de chegar à reforma, ver quais foram aqueles movimentos que vão contestar a autoridade única do Papa, né, da igreja centrada na hierarquia. Ok, meu caro estudante? Então, nós vamos ver, então, estes movimentos que são chamados precursores dos movimentos reformistas. Então, vamos ver aqui, né? Vamos voltar no tempo. Então, vou voltar aqui 600 anos de história. Vamos andar para trás 600 anos e vamos em 1054. Vamos no século XI, com a primeira grande divisão da igreja. Inclusive, vejam só, aqui está o mapa, né, desta primeira grande cisão da igreja, onde nós vamos ter, de um lado, a Igreja Católica Apostólica Romana. Veja aqui, a sede é Roma, estou marcando aqui no mapa. Então, é a igreja que tem a figura do Papa. Então, quem manda na igreja é o Papa. Aqui está. Na verdade, estes aqui continuam fiéis ao mesmo princípio. Mas vejam que nós temos uma linha aqui no mapa dividindo os cristãos. Aqui nós temos a cidade de Constantinopla. Veja a cidade de Constantinopla aqui. A cidade de Constantinopla não aceita a autoridade do Papa. Vai substituir a figura do Papa por uma figura chamada de patriarca. Aqui está, o patriarca, então significa um pai e tudo quanto. Esta cisão é chamado de cisma do Oriente, né? Então vão questionar a autoridade papal, uma fragmentação na Igreja Católica Romana e na chamada Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, aqui está. Né? O que eles vão criticar? Eles vão criticar basicamente três elementos. Lembrando que um ortodoxo e um católico irão se desassociar somente por essas três coisas. No resto, eles continuam iguaizinhos. O culto é a mesma coisa, a figura hierárquica é a mesma coisa. Então, o primeiro elemento de ruptura é que eles só aceitam uma regra, uma norma do Papa, se o patriarca aprovar. Está vendo? O Papa ainda continua a autoridade máxima. Entretanto, o Papa tem que dialogar com o patriarca da igreja. Se o patriarca da igreja ortodoxa não aprovar, a regra não vai para frente. Então, este é o primeiro elemento de cisão, a autoridade do Papa. O nosso material não colocou, mas eu elenco para vocês o segundo elemento de cisão. Diz respeito ao Espírito Santo. Então, é um elemento de profissão de fé. Para um católico romano, né, ele fala assim, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vejam só, são três
pessoas em um Deus. Esse é o dogma, essa é a doutrina católica. Um Deus que se manifesta em três, um único Deus em três partes, né? A igreja vai construir todo um pensamento em cima disso. Para o ortodoxo, para quem está aqui no Império Oriental, na Igreja Oriental, não é assim. É o Pai, é Deus, Deus tem um filho que é Jesus, e o amor do Pai e Jesus, e de Jesus para com o Pai, gera o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho e o Pai. Então, é um amor tão grande que gera o Espírito Santo, né? E por aí vai. Então, aqui é um elemento de fé, uma cisão de fé. Então, nós temos uma primeira cisão aqui, que é um elemento de autoridade, que é um elemento de comando, que é a cisão com relação ao Papa. Agora, nós temos uma cisão com relação ao Espírito Santo, né? Então, um elemento de fé. E o terceiro elemento, aí o nosso material traz, é com relação às imagens. É chamada de movimento iconoclástico, iconoclastia. Então, vamos entender como é que funciona esta iconoclastia neste momento aqui da história. O católico, ou a Igreja Romana, coloca em seus templos, em suas igrejas, uma escultura de um santo. Vamos pegar aqui São Pedro, por exemplo, que foi o continuador de Jesus diretamente. Então, eles constroem uma imagem, uma escultura, e colocam dentro da igreja. Lembrando que o católico não adora aquela imagem como um Deus, mas ele vê naquela imagem, ele enxerga naquela imagem, ele enxerga algo do passado, é uma memória que ele faz, como se fosse uma fotografia, só que é uma escultura, para lembrar aquele personagem. E como aquele personagem foi fiel aos princípios da religião. Então, eles fazem esculturas. Agora, os ortodoxos começam a quebrar as esculturas, a quebrar as imagens. Na verdade, eles vão tirar todas as imagens das suas igrejas. Continuam sendo iguaizinhas às igrejas romanas. E, no lugar, eles vão fazer um ícone. O que é um ícone? Um ícone, então, é uma representação daquele santo dentro de um quadro, ou pintado na parede, ou feito com pedacinhos de pedra. Então, veja que é uma coisa muito pequena, meu caro estudante, né? É uma coisa muito pequena mesmo. Olha a diferença entre os dois, né? Um tem a imagem do santo em escultura, o outro tem a imagem do santo colocado na parede, pintado como um ícone, né? Então, isso é o primeiro movimento iconoclasta. Eles vão adorar, criticar, portanto, o modo como o católico manifesta sua fé nesse sentido. Ok, meu caro estudante? Então, aí está estes elementos dessa primeira época de ruptura. A igreja vai enfrentar também outros elementos de ruptura. A igreja chama de heresia, né? Então, vamos aqui agora, vamos ver o que é que significa, né? Então, nós temos a palavra aqui, heresia, veja só, que serão movimentos que vão surgir e que vão contribuir para a divisão do cristianismo. Heresia diz respeito às ideias, diz respeito ao pensamento. Pessoas que pensam de modo distinto. Em um primeiro momento, será combatido pela patrística. As heresias serão combatidas pela patrística no campo das ideias. Mas, num segundo momento, por causa do poder da igreja, as heresias serão combatidas com fogo, né? Então, nós temos um primeiro momento, as heresias que adivinham do Império Romano, principalmente heresias helenísticas,
e depois, dentro da Europa, irão aparecer outros movimentos que têm ideias e pensamentos distantes da igreja. E a igreja não vai aceitar, porque a igreja, nesse momento, tem muito poder. Poder em todos os sentidos. Então, estas heresias vão duvidar de elementos da fé católica. Ok? Então, eu elenco para vocês aqui alguns elementos que serão, portanto, colocados em evidência neste período, como, por exemplo, questionam a Santíssima Trindade. Como é que Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo? Que coisa é essa? Como é que são três e um ao mesmo tempo? É um questionamento que muita gente se faz. A Eucaristia, o pão entregue no culto cristão. Então, o católico diz que ali está integralmente o corpo e o sangue de Jesus. Então, é uma referência, uma memória. Então, eles vão questionar este elemento do culto. A infabilidade papal, muito pelo contrário, tem muito papa aí fazendo cagada. Tem muito papa fazendo coisa errada. Como é que pode esses homens que fazem tantas coisas erradas, que inclusive matam, estão brigando avidamente pelo poder, como é que pode esse sujeito ser infalível? Tá bem? Então, são elementos aqui bastante questionados neste período, né? Só que, a partir do século XII e do século XIII, as heresias vão ficar mais ríspidas, né? Elas vão ficar mais intensas, elas vão ficar muito mais fortes, quando elas vão deixar de questionar estes elementos internos da igreja, porque a pessoa podia até questionar a Santíssima Trindade, a Eucaristia, a infabilidade papal, mas a maioria dos fiéis estava cagando e andando. Na verdade, né, vamos ser bem sinceros, a maioria dos fiéis da Igreja Católica, a Igreja Católica ela é muito diferente de região para região, de país para país. A Igreja Católica é formada com elementos internos de cada país. Então, ela não se importa muito com essas questões aqui. O católico não se importa muito com essas questões aqui, né? Ele acredita e ponto final. A pessoa está questionando, ele ouve e vai falar assim, vai tomar banho, vai para a casa dele e continua do mesmo jeito. Então, ele não liga muito para esses elementos aqui. Entretanto, né, quando as heresias largam estes elementos internos e passam para elementos mais estruturantes, aí a igreja vai reagir. Então, além desses elementos que criticam do interno da igreja, que a igreja nunca muda, eles vão começar a atingir aqueles elementos que garantem o poder temporal da igreja. Uma crítica à igreja nunca abala o seu poder espiritual. É uma pessoa que não acredita criticando uma pessoa que acredita. Então, nunca vai abalar a espiritualidade da igreja. Uma pessoa hoje que dedica a vida, né? Tem muita gente que dedica a vida a criticar o Papa e etc. Tudo bem, a pessoa pode fazer isso como um ideal da sua vida, mas a maioria dos católicos não está nem aí para ele. Ele não vai conseguir mudar nunca os elementos da fé do catolicismo. Agora, quando se ataca o poder temporal da igreja, aí se abala as estruturas. O poder temporal da igreja é filosófico e teórico. A igreja, então, se mantém de pé, se mantém firme, né, por causa desses elementos mundanos, digamos assim, que é o pensamento, que é o monopólio que ela tem da educação e das teorias que circulam entre as pessoas. Se nós pegássemos o amigo Karl Marx, que nós estamos estudando em sociologia, né, Karl Marx vai falar que a classe dominante se mantém no poder por causa desta superestrutura. Então, olha para você ver, não, como se atacassem a infraestrutura da igreja. Aí não vão conseguir de jeito nenhum, que a igreja não está nem aí. Mas quando atacam a superestrutura, aí sim, aí vão abalar elementos internos da igreja. Aí as heresias vão mudar de nível, digamos assim. Ok, meu caro estudante?
Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Tá bem? Vamos começar por um grupo chamado cátaro, por exemplo. Os valdenses e os cátaros são os mesmos, né? Os cátaros é um movimento, os valdenses são outros. Os cátaros também são conhecidos como albingentes, né? Vamos então pegar aqui o exemplo aqui dos cátaros. Vejam só, coloquei aqui para vocês os cátaros, também chamados albingenses, né? Os cátaros, por exemplo, eles celebravam apenas um sacramento. Qual o sacramento que eles celebravam? A consolação. O que seria a consolação? Seria um sacramento ligado à retirada de todo pecado. Seria aquilo que o católico chama de confissão, né? E reconciliação e tudo quanto. Então, eles só tinham sacramento, eles não tinham batismo, eles não tinham matrimônio, eles não tinham eucaristia, ok? Então, eles não têm uma série de sacramentos. Dos 7 sacramentos católicos, eles só aceitam um. Então, vejam bem, aqui abala a estrutura. Então, não é só você falar, criticar. Aqui você está mudando a forma do culto e etc. Então, os albingenses, né, serão perseguidos pela autoridade da Igreja Católica. Serão considerados, portanto, hereges neste sentido aqui, né? Vamos ver aqui, por exemplo, os valdenses, que é um outro elemento de crítica. Vejam só, os valdenses, inclusive esta gravura que eu coloquei aqui, diz respeito a eles. Os valdenses, uma outra heresia interna. Os valdenses, então, eles pegaram a Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, lembrando que essa Bíblia, que circulava na Europa, era uma Bíblia em grego, né? Era uma Bíblia em grego, e a igreja tinha feito traduções para o latim. A Bíblia em grego é chamada de Septuaginta, e por aí vai, e a Bíblia latina era chamada de Vulgata. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome. A Vulgata era a Bíblia em língua latina, né? Então, olha para você ver. Os valdenses traduzem a Bíblia para a língua deles, contrariando a igreja. E criticam, né, membros da hierarquia da igreja. E, principalmente, criticam o excesso de riqueza da igreja. Tá bem? Então, o que a igreja fez? A igreja pegou os valdenses e jogou muitos valdenses na fogueira. Tá vendo? É um movimento, então, muito forte, por exemplo, na França, também na Inglaterra e tudo quanto. Eles vão resolver, digamos assim, o problema com fogo. Tá vendo? Então, aqui nós já temos críticas anteriores à própria reforma, que é o movimento valdense e o movimento albingente. Então, as heresias começam a avançar. E qual vai ser a reação da igreja nesse período? É uma igreja muito poderosa. Era uma igreja que tinha um pacto com o Estado chamado de padroado, né? Então, era uma igreja coligada ao Estado. Então, a reação da igreja vai ser uma reação humana. Não vai ser mais a reação dos antigos. Quando acontecia uma heresia, por exemplo, no mundo da patrística, nos séculos anteriores, a igreja preparava livros. A igreja fazia sermões na igreja para não deixar aquela situação propagar. Agora tem menos pessoas entrando na igreja, mais pessoas questionando. Então, ela vai reagir da pior forma possível. Ela vai passar a repressão destes movimentos que vão questionar a fé cristã. Como é que funciona esta repressão? Vai ser através disto aqui, destas gravuras que eu coloco para vocês aqui,
nesta página próxima, aqui no canto direito da tela. Então, por favor, nós vamos ter o estabelecimento no século XIII, só no século XIII. Então, observem bem. Antes do século XIII, a reação às heresias eram simplesmente a nível de ideias. Eles escreviam livros para mostrar que eles estavam certos. Agora, a partir do século XIII, da terceira década do século XIII, nós vamos ter um tribunal chamado do Santo Ofício, que vocês também conhecem como Inquisição. Então, a Inquisição ela é institucionalizada no século XIII. E uma ordem eclesiástica chamados de dominicanos, são estes padres aqui que usam preto, tá vendo? Eles usam a roupa preta. Aqui é um padre. Os que estão no grau mais alto da hierarquia, que são os abades, aqui está o abade. O abade usa só uma capa preta por cima, que é uma espécie de casula, que eles chamam de casula, por cima da túnica branca. Esse aqui usa uma túnica toda preta, né, por cima da túnica branca. Esse aqui só usa uma casula, só cobre os ombros e pedaço do braço. Então, aqui nós temos os padres dominicanos. Esses padres dominicanos, eles vão, portanto, ser os responsáveis pelo Tribunal do Santo Ofício. Eles é que farão todos os julgamentos inquisitórios. Tá vendo? Então, a Igreja Católica se organiza contra os heréticos e se organiza para condená-los de modo extremamente violento. Como os senhores já sabem, principalmente a Inquisição Espanhola, que foi a Inquisição mais violenta do mundo. Inclusive, o quadro aqui de cima é um exemplo de um tribunal de Inquisição espanhol. Veja, até o cardeal participa. Lembrando que o cardeal é amigo direto sempre do rei e tudo quanto. E olha os padres dominicanos aqui para ministrar o julgamento. E por aí vai. Ok, meu caro estudante? Então, tá vendo? Então, aqui nós temos uma modificação nesta estrutura interna da igreja. Como que era feito o processo? Como é que acontecia o processo de inquisição, né? Então, lembrando que o Tribunal do Santo Ofício ia perguntar, ia fazer, portanto, acontecer a Inquisição. Este quadro, esta gravura, eu tirei do livro nosso, você tem aí em mãos. Eu não tenho ele, né? Mas vocês estão com ele aí em mãos e etc. Não sei dizer para vocês a página, porque eu não tenho o livro aqui em mãos, né? Essa pandemia não me deixou ir buscar o livro aí na escola. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui está as pessoas aqui num tribunal. Vejam aqui, num tribunal, um aluno muito gentil acabou de dizer que é na página 3. Muito obrigado, tá? Na página 3 aí do livro. Vejam só, aqui está a gravura. Olha aqui, o Tribunal da Inquisição, tá bem? Vamos ver, então, como é que funciona. Essa gravura aqui muito bem feito, de Goya, que é Francisco de Goya, é um artista famosérrimo e etc. Então, vamos ver aqui, então, como é que era feito o processo, como é que acontecia o processo, tá bem? Para acontecer o processo, o primeiro elemento era uma acusação. Então, alguém chegava para um padre dominicano, ou um padre da paróquia, qualquer membro da igreja. O sujeito chegava para um membro da igreja e falava assim, fulano de tal é albingente, por exemplo. Aí o que acontecia? Ele era levado diante deste tribunal. Como é que ele era levado se ele não quisesse ir? O cara falava assim, não vou. Vem cá, padre, me leva à força. O cara metia o tabefe na orelha do padre. Né?
Então, o padre não teria força para levar o indivíduo, lógico, né? Mas aqui vem o grande elemento. A Inquisição e o Tribunal do Santo Ofício, por causa do padroado, era ligado ao Estado. Então, quem é que pegava esse sujeito e levava o sujeito por bem ou por mal? O cara ia lá. Ou ele ia por bem ou ele ia por mal. Quem é que garantia isso? Quem é que garantia isso era o Estado. Tá bem? Então, a igreja só realizava esse julgamento, só podia montar o tribunal se o Estado apoiasse. Porque sem a força do exército, sem a força dos soldados, era impossível levar alguém. O cara ia descer a mão na orelha do padre, né? O padre ia arrastar alguém para o tribunal. Ele não ia dar conta de jeito nenhum. Porque nós temos aqui uma ligação entre igreja e Estado. Tá bem? Então, muitas vezes, o tribunal, como aconteceu na Espanha, por exemplo, o Tribunal do Santo Ofício, foi uma oportunidade que o rei viu, por exemplo, de condenar seus inimigos, de condenar oficialmente seus inimigos. Né? Nós vamos estudar Maquiavel. Maquiavel fala que os fins justificam os meios. Você pode utilizar todos os meios possíveis para continuar no poder. E o Santo Ofício era visto pelo Estado como uma excelente maneira. Então, muitas acusações nem diziam respeito à fé, diziam respeito a inimigos políticos. Então, todo mundo acusava todo mundo. Aí vinha o exército, vinha o soldado, pegava a pessoa e levava a pessoa diante deste tribunal. Né? Então, quem era acusado e levado ao tribunal não sabia nem o nome de quem o acusou. Olha para você ver. E existiam, portanto, tinha que ter testemunhas. Pelo menos 2 testemunhas para acusar. Está vendo? Agora, interessante, né? Testemunha de acusação poderia ser mulher, poderia ser escravo e até criança. Você imagina bem a criança que não entende nada, poderia acusar alguém. Né? Então, era uma coisa meio absurda se você olhar a jurisprudência dos dias de hoje. Tá bem? Então, esse tribunal aqui nunca aceitava, por exemplo, uma mulher, um escravo, uma criança para defesa, mas sempre aceitava para acusação. Então, o cara, naquele momento, por exemplo, que foi acusado de alguma coisa, estava lá dentro de casa, porque ele só tem uma mulher e 3 meninos. Né? Então, ele era acusado, ele estava naquele momento com a mulher e 3 meninos dentro de casa, a mulher e as crianças não podem servir de testemunhas, mas podem acusar, se for o caso. Então, é um pouco vexatório. Aí, depois da acusação, o sujeito era entregue na mão da igreja, tinha uma audiência preliminar. Nesta audiência preliminar, se a pessoa não confessasse, ok, ela seria levada para um ambiente à parte, dentro do tribunal. Como o tribunal muitas vezes tinha uma estrutura muito simples, alguns tribunais eram dentro da igreja. Essa pessoa era levada para o palácio do rei. E lá no palácio do rei, eles iam obter a confissão do indivíduo. Tá bem? Se eles achassem que o indivíduo estivesse mentindo e não confessasse o seu pecado, a sua heresia, o seu erro, eles obtinham a confissão do indivíduo por tortura, descia porrada nele, né? Esquentava a orelha dele, ou através da fadiga, por exemplo, deixava ele de cabeça para baixo um dia inteiro, ou abria os braços dele, esticava os dedos, sei lá, algum tipo de fadiga, lembrando que isso sempre enfraquecia fisicamente o acusado. Ok? Então, geralmente, vamos dizer assim, 99% dos casos, a pessoa confessava, ok? Confessava aquilo que tinha feito. Então, depois que a pessoa confessava, a pessoa era declarada culpada. Estão me acompanhando? Então, vejam só, né? Testemunha de acusação levada ao tribunal, agora a pessoa vai ser levada para as masmorras ou algum lugar para se obter a culpa. E a pessoa vai se declarar, portanto, culpada da acusação.
Uma vez apurada a culpa, né, ele ia mais uma vez ao tribunal. Ele retornava ao tribunal, né? E agora é interessante, né? Geralmente era espontâneo, né? A pessoa fala, não, vou voltar no tribunal agora. Agora não precisa nem levar a força. Agora a própria pessoa já falava, não, vou lá no tribunal para dizer o que eu fiz, para falar da minha culpa. Tá bem? Olha, se o sujeito agora não fosse ao tribunal espontaneamente, agora não tinha ninguém para levar ele à força. Se ele não fosse lá espontaneamente para a segunda parte, né? Depois que ele obtinha a confissão, depois que a pessoa confessava, a pessoa levava a masmorra. Aí ela confessava. Aí ela estava livre. Mas tinha um dia que ela tinha que ir lá no tribunal. Se ela não fosse de modo espontâneo, eles não iam mandar ninguém atrás dela, né? Nesse primeiro momento. Posteriormente, eles iam julgar o caso que nós chamamos hoje na justiça revelia. Né? Então, o tribunal ia dar a sentença que quisesse. Aí ele ia ser denunciado, aí a coisa ficava grave. Ele foi levado ali só para obter a confissão. Agora não, ele vai ser oficialmente denunciado. E oficialmente denunciado, quem vai agora entrar é o Estado. O Estado vai prender o indivíduo. Em alguns casos, o Estado vai até aplicar ao indivíduo pena capital. Né? Então, aí a igreja entrega o nome do sujeito para o Estado, para que o Estado pudesse prender o sujeito. Tá bem? Olha para você ver. A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas, depois que passavam pela confissão e mostravam que tinham culpa, elas geralmente se retratavam. A pessoa colocava a mão na Bíblia e falava assim, estou arrependido, nunca mais vou fazer isso. Lembrando que esse gesto é o grande objetivo do Tribunal da Inquisição. Então, o grande objetivo do Tribunal da Inquisição não é matar, é que o sujeito reconheça-se culpado. Aí ele colocava a mão em cima da Bíblia e ele ia ser, portanto, sentenciado. Aí vem o final do processo, que é a sentença. A maioria das sentenças dizem respeito à penitência, ou seja, você vai ficar uma semana sem comer carne. Tá bem? Você vai rezar o terço a Nossa Senhora na igreja todos os domingos deste ano, por exemplo. Durante toda a primavera, você vai ter que participar de todas as missas. É uma penitência que a igreja dava ao indivíduo. Ou, se não, uma peregrinação. Você tem que ir lá em tal santuário, visitar tal lugar. Você tem que sair a pé, ir em outra cidade, rezar na igreja, por exemplo, de São Bento. E por aí vai. Né? E se o caso fosse muito grave, o cara levava umas chibatadas. Raramente a pessoa ia parar na prisão. Lembrando que prisão naquela época era morte, né? Então era muito incomum uma pessoa ser presa pelo Tribunal da Inquisição. Tinha muito mais penitências. Vamos pegar o exemplo aqui de Galileu Galilei. Galileu Galilei, por exemplo, não foi morto, né? Galileu Galilei foi justamente preso em prisão domiciliar. E por aí vai. Ok, meu caro estudante? Então, vejam o processo que nós tínhamos aqui na Inquisição. Se por acaso, mesmo depois da sentença final, o acusado continuasse fazendo a mesma coisa, depois que ele colocou a mão na Bíblia e ele jurou que ele não ia fazer aquilo mais, se ele continuasse fazendo a mesma coisa, aí sim, ele tinha as duas sentenças mais pesadas. Num primeiro momento, ele era excomungado, ou seja, ele era expulso da igreja, tirava o nome dele até do livro de batismo, apagava o nome dele até do livro de batismo, apagava o nome dele das certidões de casamento e etc. E a partir deste momento que ele era excomungado, ou seja, não era mais parte da igreja,
ele era entregue ao Estado, mais uma vez entra a figura do Estado, e o Estado é que matava. O Estado fazia uma fogueira e jogava o cara dentro. Então, não era o padre que fazia a igreja. O Estado tinha pessoas próprias para isso. Tinham funcionários públicos, né, para preparar a fogueira e queimar, portanto, os excomungados. Né? Até hoje a gente usa a palavra excomungado e etc. Né? Então, é um termo que vem justamente aqui deste período. Ok, meu caro estudante? Então, vejam que uma pessoa, para ser condenada pelo Tribunal da Inquisição, ela tinha que ter muita convicção daquilo que estava fazendo. Né? Ela tinha que ter convicção demais da conta, porque bastava ela pedir perdão e a vida continuava e etc. Tá bem? Então, lembro para vocês, agora nós temos o Tribunal da Inquisição. Vamos continuar, então, né? Vamos mais um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente para com história e abre outra matéria. Vamos aqui agora no século XIV. Veja aqui agora, no século XIV, nós vamos ter mais um cisma. Está aqui a gravura para vocês. É o chamado cisma do Ocidente. Aquele primeiro cisma que eu falei com vocês, que criou a Igreja Ortodoxa em 1054, no século XI, é o cisma do Oriente. 3 séculos depois, a Igreja vai enfrentar mais um cisma, que será o cisma do Ocidente. Então, vamos ver o contexto. O contexto é que os franceses tomam o território italiano e o Papa, então, é transferido para a França. Então, vamos aqui no primeiro momento. Num primeiro momento, entre o ano de 1309 e 1337, a França sequestra o Papa. Ok? Os franceses prendem o Papa e levam o Papa em correntes para o território francês. E o Papa é tirado de Latrão, né? A Basílica Papal, não era o Vaticano neste momento, era a Basílica de Latrão. O Papa era retirado e levado para a França. Vejam só. Então, eles sequestraram, eles roubaram o Papa. Isso mesmo, eles roubaram o Papa. Os franceses levaram o Papa e colocaram o Papa na cidade de Avignon. Ok? Então, de Roma, o Papa foi parar em Avignon, na França. Beleza? Estamos entendidos? O que aconteceu? Tinha um Papa só, até 1377. Por quê? Em 1377, né, o Papa, que se chamava Gregório XI, resolveu voltar para Roma. O Papa falou, não quero ficar mais aqui na França. Aí o Papa Gregório XI fez o caminho contrário. Ele saiu de Avignon e voltou para Roma. Ok? Para continuar a igreja com sede em Roma. Entretanto, o que aconteceu? Ele morre. Tá bem? O momento que aconteceu a sua morte, né, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma eleição para um novo Papa. O Papa morreu, se escolhe um outro Papa. Então, Roma, os cardeais em Roma, escolheram um Papa chamado Urbano IV. Aqui está ele. O Urbano IV vai ficar no trono de Roma. Mas a cidade de Avignon, né, não aceita. Ela quer continuar sendo a sede da igreja. Isso traz muitos benefícios para a França. A França ganha muito. A cidade de Avignon também ganha muito com o papado estando ali. Eles não querem abrir mão do Papa. Então, a cidade de Avignon
prepara também um consistório paralelo e coroa Clemente VII como Papa. Então, peraí. Então, nós vamos ter uma ruptura. Vejam, os dois aqui estão brigando para mandar na igreja. Então, temos Urbano IV, em Roma, e temos Clemente VII na França. Lembrando que os fiéis das demais localidades da igreja vão continuar fiéis ao Urbano VI. Estou falando Urbano IV, desculpa. Os outros fiéis da igreja vão continuar fiéis ao Urbano VI e vão chamar Clemente de antipapa. Então, nós vamos ter uma fissura na igreja, que foi um cisma que vai abalar as estruturas da igreja, porque nós vamos ter, portanto, 2 papas. E os cristãos, então, vão conviver com esses 2 elementos. De um lado, nós temos o Papa de Avignon, do outro lado, nós temos o Papa francês. Ok? Em 1417, olha para você ver, só em 1417, está vendo? 30 anos depois, a igreja vai se reunir, vai juntar todo mundo. Então, vai juntar os franceses, os italianos, os alemães, os portugueses, ou seja, todos os representantes da Igreja Católica vão se reunir em uma reunião chamada de concílio. E eles escolheram a cidade de Constança, ou seja, uma cidade neutra, para resolver o impasse. E a igreja vai declarar, portanto, que não existe mais divisão. Eles vão continuar fiéis ao Papa de Roma. Roma conseguiu, pela diplomacia, superar o problema. Lembro, então, para vocês que o papado vai ser reestabelecido em Roma. E o Papa de Avignon será, portanto, declarado falso, né? Será, portanto, declarado antipapa. Então, a igreja volta ao que era antes. Mas eu lembro para vocês, então, durante 30 anos, tivemos 2 papas na igreja. Ok, meu caro estudante? Veja aí, então, né? Esse é o cisma do Ocidente. Tivemos o cisma do Oriente, agora o cisma do Ocidente. O cisma do Oriente criou a figura do patriarca. O cisma do Ocidente criou um segundo papa, que não existe mais, porque a própria igreja achou isso inconveniente. Ok? Estamos quase terminando essa parte aqui, mais um pouquinho para a gente não ter que voltar nisso na próxima aula, né? Então, no século XIV, ainda no século XIV, na cidade de Oxford, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, lembrando que a Universidade de Oxford foi fundada pela Igreja no século XII. Nós estamos no século XVI, no século XIV, né? Existe um sujeito chamado John Wycliffe. John Wycliffe, que morreu em 1384. Este professor de Oxford, né, então ligado à própria Igreja Católica, ele vai pegar a Bíblia e traduzir a Bíblia para o inglês. Gente, isso já aconteceu na França, com aquele movimento chamado Valdense, né, que traduziram a Bíblia, eles foram jogados na fogueira. Não sei se vocês se lembram, quando nós falamos lá atrás. Agora acontece na Inglaterra, né? Então, o sujeito, o professor de Oxford, chamado John Wycliffe, vai traduzir o texto sagrado, né, para o inglês. Isso vai criar um problema muito grande, porque se todo mundo pudesse ler a Bíblia, nem todo mundo lia o latim. Para começar, nem todo mundo sabia ler. Principalmente uma língua já morta, que era o latim.
que era a Bíblia Vulgata, que eu falei com vocês. Agora o sujeito faz uma Bíblia em inglês, então está ameaçando o clero, né? Estes sujeitos que vão seguir, portanto, a Bíblia traduzida por John Wycliffe serão chamados de Lollardos. Os Lollardos são seguidores de Wycliffe. Está vendo? Vão seguir as ideias de John Wycliffe. E eles, além de utilizarem a Bíblia inglesa, eles vão aproveitar para estabelecer outras críticas à igreja, como, por exemplo, a hierarquia, ou seja, a figura do Papa. E outra coisa também, as pessoas começam a dizer que poderiam obter a salvação sem a igreja, só pela fé. Elas podiam ir para o céu sem o Papa sem o padre dar um sacramento para elas. O sacramento era a porta para a pessoa ir para o céu. Agora não, basta a pessoa acreditar. Tá vendo? Então, isso ameaçava muito a igreja. Então, o que a Igreja Católica fez? A igreja, então, vai julgar o Wycliffe, né? Ele já estava morto, vai julgar um sujeito que já tinha morrido, ele já tinha passado dessa para melhor, que os Lollardos vêm só depois. Por causa dos Lollardos, eles vão fazer um tribunal do Santo Ofício somente para o Wycliffe. Olha que coisa interessante. E o cara já estava morto e enterrado, né? Então a igreja vai julgar, ele não estava nem lá para se defender, vai julgá-lo à revelia, e ele será condenado. Né? Então, qual é a condenação? Destruição de tudo que for texto dele, inclusive os restos mortais do sujeito serão exumados, vão tirar a ossada dele e vão queimar a ossada dele na frente de todo mundo. Aqui está a gravura representando isso que eu coloquei aqui para vocês. Né? Se vocês observem aqui no cantinho da página, tem uma fogueira, tem um crânio lá e um bocado de osso. Eles estão queimando na frente de todo mundo a ossada de Wycliffe, porque ele é o responsável pelos Lollardos. Então, era uma mensagem aos Lollardos. Tomem cuidado, né? Tomem cuidado que a Inquisição vai pegar vocês e tudo quanto. Ok? Então, vejam aí que método cruento, que coisa, digamos assim, anticristã, né? Com certeza, anticristã e muito. Temos mais um sujeito. Agora vamos passar para o próximo slide aqui. Vou apresentar para os senhores agora, né, um personagem chamado Jan Hus. Jan Hus, né? O Jan Hus, depende aí da tradução e etc. Tá bem? Estou esperando aqui o slide mudar, até que enfim mudou, com um atraso de uns 2 minutos. Então aqui está o Jan Hus. Veja aqui a imagem dele. Ele vai morrer em 1415, então ele vem depois de Wycliffe. E ele, aqui, vejam, teve um filme sobre ele, então isso aqui é a cena de um filme sobre ele amarrado aí no pau para ser queimado. Ele vai continuar o movimento de John. Né? Jan continua o movimento de John. Né? Esse sujeito, ele não é inglês, mas ele é alemão. Ele é da região de Boêmia, na Alemanha. Né? E ele era um padre. Ele era padre, ele vestido aqui, ó. Tá vendo? Ele é um padre da igreja. John Wycliffe não, era um professor de Oxford. Esse Jan Hus era padre. E ele critica pesadamente o luxo do clero e a corrupção do clero. E, logicamente, a venda de indulgências. Ou seja, tudo aquilo que Lutero irá depois questionar também. O Hus já questionava antes.
Em 1415, por causa dessas críticas pesadas que ele fazia, o Tribunal da Inquisição vai condená-lo, tá, ok? Inclusive, ele vai ter a condenação confirmada pelo Concílio de Constança. Muitos que seguiam este sujeito, muitos fiéis da Igreja Católica, não irão aceitar a sua morte. Irão, portanto, estabelecer uma guerra religiosa, que é chamada Guerras Hussitas, né? Então, vejam aqui o que acontece. Nós vamos ter uma briga dentro da igreja. Jan Hus e vários fiéis e vários leigos, né? depois da morte dele, depois que ele foi queimado na fogueira, muitos seguidores do seu pensamento que achavam isso luxo, corrupção e venda de indulgências errado, e eles estavam corretos, eles vão partir para cima do alto clero. E o alto clero vai ser muito intolerante em uma repressão muito violenta contra eles. Ou seja, o pau está quebrando na Alemanha. Então, quando aparecer Lutero, o ambiente já está preparado. O ambiente crítico à igreja já está pronto e tudo quanto. Ok, meu caro estudante? Então, olha para você ver, vimos todos os elementos anteriores à reforma, que vieram antes da reforma acontecer. Semana que vem eu vou continuar a partir daqui, o contexto da reforma. Por hoje eu vou parar aqui. Então, em 1 minuto, vamos recordar o que nós falamos nesta aula, né? Os elementos que ficam para nós importantes. Vários questionamentos são feitos à autoridade da igreja. Questionamentos a nível religioso e questionamentos a nível social, político e econômico também. A igreja não reage bem a estas críticas, né? E a igreja vai agir violentamente contra essas críticas. Lembrando que críticas à igreja já são estabelecidas desde o século XI. Inclusive, nós temos um cisma no século XI, que é o cisma do Oriente. No século XIV, temos um outro cisma importante, uma outra ruptura importante, que é o cisma do Ocidente, através do Papado de Avignon. E isto vai fortalecer dentro de países europeus, como França, Inglaterra, Alemanha, várias outras críticas pesadas à igreja, que nós vamos chamar de heresias. Dentro desses hereges, vamos destacar os cátaros, né, com um sacramento só, os valdenses, com uma tradução bíblica para o francês, o professor John Wycliffe, com uma tradução bíblica para o inglês, e, finalmente, o Hus, com o movimento hussita, que vai questionar, portanto, o luxo e a degeneração do clero católico. Ok? Então, foram os elementos que nós vimos na aula de hoje. Na semana que vem, em História, nós vamos para todo o contexto da Reforma Protestante. Alguém gostaria de se manifestar, de perguntar, de fazer algum comentário, de dizer alguma coisa, né? Apesar de nós estarmos longe fisicamente, nós não podemos deixar de perder o contexto de sala de aula, que nos permite conversar sobre qualquer coisa que os senhores tiverem dúvida. Ok? Ivonei, Diga, por favor. aquela hora que você falou que a Inquisição falava para a pessoa, sei lá, ficar uma semana sem comer carne, como que eles conseguiam acompanhar esse pagamento da punição? Ô Bruno, que nós temos uma situação muito interessante, né? Claro que não, né? Não conseguiam acompanhar. Eu vou te dar um exemplo de Galileu Galilei, por exemplo, né? Que ele foi condenado pelo Tribunal da Inquisição e ele foi obrigado a ficar em prisão domiciliar, por exemplo, né? E é tão interessante que ele não tinha para onde ir, né? Ele foi morar com padres, ele foi para uma casa paroquial,
porque os padres eram alunos dele. E o que acontece com Galileu Galileu? Só para você ter uma noção de como é que são as coisas estão. Ele não poderia mais dar aula, nem na Universidade de Pádua, nem na Universidade de Pisa. Ele não poderia mais pisar na universidade para dar aula. Aí os padres que o acolheram, porque a própria igreja o condenou e ele foi acolhido por padres, os próprios padres pediam para o senhor Galileu continuar dando aula para eles sobre heliocentrismo, sobre física, sobre matemática, e por aí vai, né? Então, olha que coisa interessante. Então, o tribunal era uma coisa muito, digamos assim, externa. Era um elemento muito mais estético. Só Era pela um presença, elemento né? só para justificar publicamente. Não tinham como acompanhar. Se a pessoa colocasse a mão na Bíblia e falasse assim, renuncio a tudo isso que eu estou fazendo, ela não seria condenada. Eu vou te dar um outro exemplo, Bruno, de uma situação mais drástica, que é a situação de Giordano Bruno. Você já deve ter ouvido falar de Giordano Bruno. E Giordano Bruno é em Roma. Então, ele passou pelo tribunal, ele foi condenado pelo tribunal, e ele não aceitou a decisão do tribunal. Era só colocar a mão sobre a Bíblia e falar assim, não vou fazer mais isso. Né? Eu lembro que eu já ouvi falar disso. Eu pensei a mesma coisa. Ele peitou o tribunal da Inquisição. Ele xingou todo mundo, falou que não ia colocar a mão em Bíblia nenhuma, ia continuar fazendo aquilo, e etc. e tal, ia ser mais crítico ainda. Então a igreja foi e jogou ele na fogueira. Então, é um elemento bastante importante que nós vamos ter dentro desse contexto. Ok? Claro, a igreja não tinha como acompanhar, né? E a igreja também não tinha como correr atrás. Tinha que ter o Estado, tinha que ter o soldado para pegar a pessoa. O padre não saía correndo atrás de ninguém para laçar ninguém para jogar na fogueira. Ok? Tranquilo. Beleza. Mais alguém gostaria de se manifestar, de perguntar alguma coisa? É o momento, tá, pessoal? Se eu puder ajudá-los, se não puder responder, a gente vai pesquisar e vai tentar descobrir. Mais alguém, por favor? Ou estamos prontos? Oi, Ivonei. Diga, por favor, meu amigo. Eu tenho dúvida por que a igreja tinha essas atitudes. Por Para causa não... que... diga, pode falar, Guilherme. É por causa que, digamos assim, eles tinham que seguir o ensinamento de Jesus Cristo, não é? Isso, Mas eles não pareciam que seguiam, não, é? perfeitamente, né, Guilherme? Então, dois elementos aqui que nós temos que levar em consideração, tá? Por favor. Primeiro elemento é o seguinte, sempre na história nós já ouvimos uma máxima que vale para quem estuda história nos dias de hoje. A gente não pode julgar o passado com os olhos da atualidade. Se você pega a igreja hoje é completamente diferente da igreja do passado. A igreja passou por uma mudança radical chamada Concílio Vaticano II. Mas antes ainda teve o Concílio de Trento, que nós vamos falar de Contra-Reforma. Então, hoje a igreja não tem nada a ver com a igreja do passado. A única coisa que a igreja tem a ver com a igreja do passado é o culto, é o sacramento e a missa. É a parte espiritual que continua a mesma coisa. Agora a igreja mudou toda a sua estrutura. Inclusive, ela obriga hoje o padre a ter um comportamento moral diferente. Um padre da igreja hoje ele não pode ter mulher, não pode ter amante, não pode ter concubina. Né? Hoje o padre é acompanhado por todo mundo. Você sabe o que acontece com o padre da sua paróquia. Né? Geralmente os padres eles nem recebem muita gente na casa paroquial, o acesso é restrito a uma coisa ou outra. Quando o padre vai conversar com alguém, muitas vezes ele vai num restaurante, está todo mundo vendo ele sentado na mesa lá conversando com alguém, etc. Então, hoje a igreja mudou muito o comportamento para não ter isso. Então, você não pode julgar hoje com os olhos de hoje. Tá bem? Mas quando nós olhamos o pensamento de Jesus é amar a Deus e ao próximo. E, evidentemente, que aqui tem uma falta de amor, principalmente ao próximo. Tá? Porque o cristianismo é uma religião da não violência. O cristianismo cresceu tanto porque ele pregava a paz. Ele não queria matar ninguém. Né? Então, muito pelo contrário, eles eram mortos, mas não matavam. No início, os cristãos eram mortos, mas não matavam ninguém. Agora nós temos uma mudança. Sabe por que nós temos a mudança, senhor Guilherme?
porque a igreja experimentou o poder. E é o próprio Maquiavel que fala disso, depois não estudar Maquiavel. Depois que a gente experimenta o doce sabor do poder, é muito difícil mudar. Ok, meu caro amigo? É muito difícil mesmo. Então, a igreja tinha muito poder, muita terra, muito recurso financeiro, e a igreja não quer abrir mão dessas delícias temporais. Então, a igreja se corrompeu internamente. Então, a igreja está doente. Esta é a verdade. A igreja está doente internamente. A igreja está com um câncer dentro dela mesma. Se ela não tirar esse câncer, ela vai morrer. Inclusive, ela chegou a agonizar, quase que ela morreu. Ela vai resolver esse problema com a contra-reforma. A igreja está doente, a igreja não está vendo a realidade. Ela não está olhando a sua função espiritual. Ela só está preocupada com sua função secular, com sua função material. Então, está errado. Está muito errado, errado completamente, né? Você pega, por exemplo, as atitudes hoje da igreja, elas são completamente diferentes. Você não vê, por exemplo, hoje, quem é o Papa da igreja? O Francisco. Você não vê Francisco entrando em controvérsias com quem pensa diferente. A igreja continua fiel ao que ela diz. Tá, ok? Você não vê o Papa querendo condenar ninguém, etc. Então, a igreja hoje é muito mais prudente. A igreja ficou no seu canto no mundo moderno. Ela foi obrigada a ir para o seu canto pelo iluminismo, pelo Estado moderno, pela burguesia. Todos esses vão colocar a igreja no seu lugar, no canto dela. E a igreja hoje ela é preocupada muito mais com questões relacionadas à religião e à moral, que é realmente a sua função, e abandonar as questões seculares. Claro que no mundo da democracia, todo mundo pode se manifestar. Dentro da democracia, hoje, a própria igreja se manifesta. Mas, neste período, o comportamento da igreja era errôneo. Tá bem? Era errôneo. Entendi. Então, a igreja vai lidar muito mal com questionadores. Na verdade, a igreja lida mal até hoje com os questionadores, né? A igreja, por que questiona a igreja hoje, ela desdenha. Tá, ok? Se você sair criticando a igreja aí, em capelinha e etc., vamos pegar o exemplo de capelinha. Alguém começa a falar aí do padre aí, etc. Os padres de capelinha eu conheço quase todos. Foram meus alunos, né? Padre Manuel foi meu aluno, Padre Braulio foi meu aluno e Padre André foi meu colega. Nós estudamos juntos, né? Essa pessoa sai criticando, por exemplo, o Padre Gilvan André e etc. Ele não vai sair com ninguém no tapa. Ele não vai colocar um revólver na cintura, igual faziam os padres antigamente. Você deve ter notícia aí de algum padre andando armado em capelinha. Já no período medieval no Brasil, ele seguiu por outras épocas, né? Você não vai nem ver nenhum padre armado dando chicotada em ninguém. Mas você vai ver que, se você falar mal, ele não vai nem entrar em conflito, ele não vai nem entrar em atrito com você, não. Vai largar para lá, né? Ele vai continuar a vida dele e tudo quanto. Ok? Entendi. Sem Obrigado conflito, pela explicação. as coisas mudaram. Beleza? Mais alguém ou nós podemos mudar de assunto? Tranquilo, galera? Então tá, meu caro estudante. Que pena que ele não está na sala de aula, né? Isso é bom a gente discutir na sala de aula, a gente vê um ou outro, e dá até uma discussão acalorada, é sempre bom, né? A gente debater ideias, é uma coisa muito interessante. Mas agora eu vou mudar de argumento, por favor. Eu vou aproveitar esse tempo que nos resta, não temos aí uns 40 minutos ainda, e eu vou finalizar com os senhores, neste momento, o Karl Marx. Eu não estou aguentando mais, eu tenho que acabar aí logo. Vamos finalizar o Karl Marx agora, porque na turma aqui da manhã ainda tem alguns elementos aqui para a gente ver. Nós não finalizamos ele completamente nas aulas anteriores, tá bem? Então, vamos voltar aqui, vamos mudar completamente o assunto, tá vendo? Vamos mudar completamente aquilo que nós vamos mexer, lidar e trabalhar agora, tá? Nós vamos primeiro retomar onde estávamos. Então, dá uma respirada aí, então essa tela vermelha até para mudar até o ambiente aí, etc., né?
Dá uma olhada para essa tela vermelha aí, dá uma respirada, que nós vamos mudar de conteúdo. Então, nós vamos vir para a sociologia e eu estou apresentando para vocês os conceitos de Marx. Então, quais foram os que nós vimos até agora, para mim continuar? Então, até agora nós vimos, primeiramente, a questão do trabalho. Aqui está. O trabalho. Karl Marx parte daqui. É o principal conceito para analisar uma sociedade. Então, Marx analisa uma sociedade a partir do viés trabalho. Então, nós temos o trabalho como uma ação humana que modifica a natureza. Do trabalho, ele passa a analisar, em um segundo momento, o materialismo histórico. Esse materialismo histórico é dialético. Ou seja, durante o percurso histórico da humanidade, o que manda é a propriedade. Quem tem e quem não tem. Dialético, justamente as duas partes. De um lado o rico, de outro lado o pobre. Então, tem uma luta entre os dois. E nós já sabemos como é que o rico venceu a luta, né? Por causa da superestrutura que eu falei anteriormente com vocês. Vai ser um ponto que nós vamos ver também. Então, depois do materialismo histórico, ele continua contextualizando a humanidade no elemento que ele chama de modos de produção. Então, no mundo antigo, quem trabalhava era o escravo e quem levava os louros, o patrício. Modo de produção escravista. No mundo feudal, quem trabalha é o servo. Quem leva vantagem é o nobre. No mundo capitalista, quem trabalha é o proletário. Quem colhe os frutos é o burguês. E por aí vai. Tá bem? Como que o burguês, ou o patrício, ou o nobre podiam se manter no poder? Porque eles eram responsáveis pela infraestrutura, ou seja, pelas atividades econômicas, e para se manter poderosos, eles tinham a superestrutura. A superestrutura diz respeito às ideias. Aí vem a parte de ideologia. As ideias que são ligadas à superestrutura. Vejam aqui, né? A superestrutura, então, ela produz ideologia. Então, a ideologia, aqui está a definição, conjunto de ideias que justifica alguma coisa que a burguesia quer. Por exemplo, no mundo capitalista, para justificar a desigualdade. Exemplo, ele é pobre porque ele é preguiçoso, e etc. Quando a pessoa aceita a ideologia, ela se torna alienada. Ela anda na linha. Então, quem é que tem que andar na linha? Quem vai andar na linha é o trabalhador, é o proletário. Então, ele vai andar na linha. Ele vai se alienar. Ele nem se reconhece mais como tal. Ele perde até a autocrítica e o autorreconhecimento. Ele é alienado por causa do sistema econômico, por causa do capitalismo. E esta alienação se manifesta de duas maneiras. Primeira maneira, o fetiche, fetichismo. Está vendo? Quando o homem ele vê a mercadoria como algo maravilhoso, algo que dá prazer. Ai, a Ferrari, a calça da Patogê. Olha o fetiche que ela causa, e etc. Ela vai me dar status. Como é que eu vou no Capelinense ausente sem uma calça da Patogê? É impossível. Como é que eu vou no Capelinense ausente sem uma bolsinha da Gucci? E etc. Sem usar um perfume da Avon? Isso é impossível, e por aí vai, né? E o segundo elemento, além do fetichismo, a alienação também é reificação. Ou seja, eu não reconheço o outro por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem. Olha, ele tem uma Ferrari, olha, ele tem uma Hilux, ele tem uma botina da Zebu, e por aí vai, né? Então, aí são os elementos aqui que compõem a alienação. Aí nós passamos para a mais-valia, lembrando que este sujeito, que é o trabalhador, veja ele aqui, ele é um cara alienado. Ele quer
ter, ele valoriza quem tem. Então, ele faz tudo pelo dinheiro, né? Ele deseja o dinheiro e ele recebe o dinheiro em forma de salário. Ele vende seu corpo. E este sujeito do radical burguês ou patrão vai explorá-lo em todos os sentidos. Vai, inclusive, se apropriar da riqueza que este trabalhador gera. Quando ele se apropria desta riqueza, né? Ou seja, ele se apropria daquilo que o trabalhador gerou, nós chamamos de mais-valia. Então, a mais-valia não é o lucro em cima da mercadoria. Então, a mais-valia é o lucro em cima do trabalhador. Está vendo? O lucro que o trabalhador gera. Estamos entendidos, meu caro estudante? Fomos até aqui. Então, vamos para a última parte. Então, Marx está mostrando para o trabalhador como é que as coisas são. Agora, este amiguinho nosso aí, chamado Karl Marx, está olhando para mim, estou até com medo dele. Este amiguinho nosso agora, ele vai... Desculpa, amiguinho nosso não. Esse amiguinho de vocês, para ficar mais fácil, esse amiguinho de vocês, então, ele vai agora mostrar como é que vamos resolver esse problema. Ele apresentou a contextualização filosófica e histórica, tá bem? Agora ele vai para a parte mais pesada. Vamos resolver a situação. Como é que nós vamos resolver a situação? Na porrada, na pancada. Então, Karl Marx vai dar um grito: trabalhadores univos. Nós vamos nos unir, trabalhadores, classe proletária, vamos nos unir. Trabalhadores univos, todo mundo com o porrete, o cacete na mão. Então, agora vamos cacetar, vamos bater sem dó, né? Então, agora vamos partir para a luta. Lembrando que nós estamos vivendo agora um novo período. É um novo período porque Karl Marx mostrou para todo mundo, Karl Marx prova que o sistema de domínio da classe dominante é através da ideologia. A ideologia é o instrumento de vitória da classe burguesa. Então, a ideologia não é uma luta física. A ideologia é uma luta no campo das ideias. A ideologia é uma luta ligada à superestrutura. Então, em outras palavras, todo o processo histórico humano é um processo de luta. Neste processo de luta, quem venceu foi a burguesia. O burguês, então, se consolida no poder, com os vários nomes que ele possuiu ao longo da história humana. Vejam aqui, então, o burguês tem o poder na mão, tá bem? E agora, os trabalhadores, os operários, aqueles que não têm, devem se organizar para lutar contra este poder estabelecido. Vejam só, é uma luta, portanto, chamada luta de classes. Veja aqui, nesta luta de classe, meu caro estudante, nós vamos observar, portanto, que o burguês vencia. Agora, não sei se vai vencer, tá bem? Nós tivemos uma manifestação aqui, por exemplo, do senhor Caleb, né? O aluno Caleb está dizendo para a gente que ele está tão barbudo como Marx. Então, assim, gente, né? Vamos confessar que Caleb está auto se declarando burguês, né? Está se autodeclarando burguês, tá vendo? Então, ele venceu a luta pelas ideias. Então, a ideia que vence, a superestrutura que vence no final. Apesar da aparência física, né, realmente está parecendo um mini Caleb. Se você observar bem, aqui é um mini Caleb. Né? Olha para você ver. E ele afirma que a burguesia, portanto, venceu. Mas a história vai mudar. Então, a luta de classes é um processo. É um processo que inicia quando o senhor Mini Caleb
grita para todo mundo: trabalhadores univos. Então, os trabalhadores vão se unir e vão elaborar um processo de luta, né? E os trabalhadores começam a observar que luta de ideias eles vão perder. As ideias é o socialismo utópico. Por isso que Karl Marx fala: a utopia não manda nada, a utopia é nula, porque o aparato técnico do burguês é muito maior. Então, o trabalhador nunca vai vencer a burguesia no mundo das ideias. Então, não adianta socialismo utópico, tentar convencer um burguês e tudo pronto. Isso nunca vai acontecer. O burguês sempre será poderoso. Então, o trabalhador vai ter que encontrar outros meios. Tá bem? Então, Karl Marx cita alguns meios mostrando a ruptura, mostrando como é que as coisas irão acontecer. Como é que o proletário vai vencer a burguesia. Tá bem? Primeiro, por greve, né? Logicamente que as greves não darão um resultado querido, porque quem é tão poderoso, quem é dono do dinheiro, pode contratar novos trabalhadores. A mão de obra sempre é maior do que a quantidade de pessoas trabalhando, e nem todo mundo está disposto a arriscar o seu emprego, né? Então, greve não vai resolver. Em outras palavras, sindicato não vai resolver. O que vai resolver é porrada. O que vai resolver é a revolução, que é um conceito que nós vamos falar dele no número 8 agora. Então, existe a luta de classes. Então, de um lado, tem a burguesia vitoriosa no processo histórico, por causa da ideologia. Do outro lado, nós temos o proletário. Lembrando que a principal característica do proletário é que ele é alienado. Nós já falamos o que é alienação. Então, só existe um jeito. A única maneira é estabelecer um exército. O exército serão os proletários. E os proletários vão simplesmente descer a porrada na burguesia. Vão eliminar a burguesia. Então, a luta de classes ela vai mudar de campo, segundo Karl Marx. A luta de classes que acontecia no campo das ideias, como o operário não tem como vencer as ideias burguesas, o operário, então, vai ter que lutar com o braço, vai ter que pegar o machado, a foice, vai ter que capinar. E ele vai capinar quem? Vai capinar a burguesia. Então, vejam o que irá acontecer, né? Então, da luta de classes, nós vamos passar para a revolução. Eu vou tirar a Caleb aqui da tela, um minutinho só, e vamos colocar aqui a revolução, né? Então, a revolução é o número 8. Tá vendo? É o número 8 a revolução. Neste processo revolucionário, meu caro estudante, né? Está me acompanhando aqui agora, neste processo revolucionário, a luta de classes ela vai ser resolvida no braço, na porrada. Eu estou dando um exemplo, podia citar muitos exemplos aqui. Tem exemplo na Ásia, tem exemplo na Europa, tem exemplo na América. Eu procurei um exemplo aqui da nossa América Latina. Aqui estão, por exemplo, os trabalhadores marchando na Revolução Cubana, depois de vencerem a burguesia norte-americana, depois de botarem os Estados Unidos para fora da ilha, né, de Cuba e etc. Então, aqui está o grande líder, Fidel, que Deus o tenha, ou o diabo, não sei. Vamos lá, então. Aqui está o senhor Fidel Castro, da Revolução Cubana. Tá bem? Então, o que acontece? A luta de classes ela vai desembocar obrigatoriamente na revolução. Então, aqui, meu caro estudante, nós vamos ter uma distinção. Nós vamos ter uma diferença entre revolução e independência. Tá bem? Dom Pedro gritou: independência ou morte? Né? Independência.
em 1822. Então, o Brasil nunca passou por uma revolução. O Brasil passou por uma independência. A independência nada mais é do que uma mudança política. Só muda a política. Então, no processo de independência, não existe revolução. O processo de independência é, na verdade, a burguesia mudando o poder. A independência é um processo burguês. A independência do Brasil não teve participação popular. Foi só os ricos, a classe dominante, né, que no caso eram os fazendeiros. Daqui a pouco os fazendeiros vão assumir o poder, né, através do tal do café com leite, e por aí vai, e etc. Né? Então, o que nós vamos ter aqui, então? Nós vamos ter o processo revolucionário cubano como exemplo para nós de uma verdadeira revolução, porque muda tudo. O processo de revolução muda todas as estruturas. Então, nós vamos ter uma nova formação social. Nós vamos ter uma nova sociedade. Então, vão mudar a estrutura econômica, vai mudar a estrutura social, vai mudar a estrutura política. Então, aqui na Revolução, quem era dono do dinheiro? A burguesia não é mais. A burguesia deixa de existir, o dinheiro será do proletário. Socialmente, o proletário vai subir a escada social, porque não existe mais o burguês lá no topo. A Revolução vai produzir um novo sistema político. Não serão os burgueses que vão comandar a sociedade, serão os próprios operários, e por aí vai. Né? Então, em outras palavras, a Revolução cria uma nova formatação social. Ou, se você preferir, né, a Revolução cria uma nova estrutura. Aí está, uma nova estrutura. Então, essa nova estrutura, então, é justamente estabelecida pelo desenvolvimento de novas forças produtivas. Essas forças produtivas agora estarão na mão dos trabalhadores. Então, isto é a revolução. É, portanto, uma mudança total, uma mudança geral na estrutura social. Esta mudança só é possível através da luta de classes. Esta mudança só é possível por causa do processo de conscientização do trabalhador. Então, isso que nós estamos falando aqui agora de Karl Marx, ninguém sabia no século XIX. Por isso que Karl Marx é um pensador tão importante. Por isso que o pensamento marxiano ele é importante. Mesmo eu, você ou outras pessoas não gostando muito do Karl Marx, nós somos obrigados a admitir, né, que ele abriu os olhos de uma massa de pessoas para a estrutura que estava mandando no mundo. O trabalhador, então, sendo altamente explorado. E convenhamos, né? Claro que ninguém, eu acho que nós não desejamos a revolução, nenhum dos senhores aí, eu acho que sentado nessa cadeira aí deseja a revolução, porque nós vimos o que aconteceu em países como Cuba, como na União Soviética, né? O socialismo não deu certo, vai ser o nosso próximo tema, em vários países. Então, a gente tem até um certo receio. Mas a gente é obrigado a admitir que as ideias de Karl Marx, em 90% dos casos, são verdadeiras. E o trabalhador hoje também tem que tomar consciência deste processo. Eu fico assistindo televisão hoje, né? Então, por exemplo, hoje temos um processo claro de desmascaramento da Rede Globo. A Rede Globo hoje não consegue mais manter a superestrutura que ela tinha antigamente. Isso é claro, isso é evidente. A Globo não consegue. Então, um repórter está falando lá, passa alguém atrás e dá um grito Globo lixo. Né? E a Rede Globo hoje se sente constrangida. Né? Até os repórteres da Rede Globo são constrangidos, porque a Rede Globo defendeu abertamente a ditadura militar. A Globo é filha da ditadura militar. A Globo nasceu no período da ditadura militar. E a Globo hoje deseja
questionar alguns elementos, mas não tem moral para isso, porque passou por um processo de entendimento. As pessoas foram esclarecidas de acordo com alguns processos. Claro, as pessoas continuam assistindo a Globo, mas purificando aquilo que a Globo diz, não aceitando diretamente. Ou seja, é o que Karl Marx chama de processo de conscientização, derrubada a ideologia. Mas, ao mesmo tempo, né, se nós avançamos com relação à mídia, nós devemos avançar também com relação à política. Tá, meu caro estudante? Hoje o brasileiro ainda tem uma ideologia política muito forte, ou de direita ou de esquerda, não me interessa. Ou a favor do PT, ou a favor de Lula, é um lulista ou é um bolsonarista. Na verdade, né, os dois têm que reconhecer as ideologias presentes dentro deles. Então, por isso que a gente, como professor de história e filosofia, a gente critica todo mundo, desce o cacete de todo mundo. A gente é favorável que o Brasil dê certo, mas aquilo que está dando errado a gente tem que comentar, seja da época de Lula, de Dilma, de Temer, né? Agora na época de Bolsonaro, a função nossa é quebrar a ideologia, porque a ideologia é a estrutura vigente em todo o caminho da humanidade. Agora, uma pessoa que, por não gostar de Marx, nega este princípio, né, a gente vai ter, não vou chegar e vou falar igual o Calil, né, falou com quem não usa máscara em Belo Horizonte, foi meio agressivo, mas é uma pessoa que tem que, no mínimo, rever seus conceitos. Né? Então, a ideologia é presente, a ideologia guia a humanidade e temos uma luta. Isso é verdade, meu caro estudante, é uma luta de classes. Os senhores estão lutando aí na sala de aula, não estão? Vocês estão já conquistaram o seu espaço? Não, vocês têm que lutar muito ainda. Vocês têm que degladiar com o seu colega. Olha, hoje nós temos pouca gente assistindo nossa aula, só um pouco mais de 40 alunos. Mas os senhores estão em luta, em litígio um com o outro, buscando uma vaga, uma luta, e etc. O mundo é feito de luta. Quem tem para chegar lá tem que vencer uma série de etapas, e os senhores estão se preparando para degladiar. Os senhores estão preparando para lutar. O que é um concurso público? É uma guerra moderna. Os senhores vão fazer muito concurso público. Tem muita gente que vai querer trabalhar em hospital público, vai medicar em hospital público. Tem muita gente que vai querer ser juiz de direito. Então, vai ter que vencer muitas pessoas. É uma luta de classes eterna. Tá bem? Então, Karl Marx apresenta esta realidade. A partir do momento que o trabalhador vai entender este processo, a partir do momento que o trabalhador vai entender que existe uma luta estabelecida, que existe, portanto, a luta de classes, o trabalhador, então, vai ter que se unir e fazer com que a revolução ocorra, fazer com que a revolução aconteça. Revolução, mudança total das estruturas. Tá bem, meu caro estudante? Vejam só, né? A gente também, em sociologia, não pode ficar só com o dado histórico. A gente tem que contextualizar. História é uma disciplina. A gente vai e olha lá para o passado e vê o que aconteceu no passado. Agora, sociologia, a gente olha para o passado, mas a gente pensa no mundo de hoje. E o mundo de hoje, as pessoas estão precisando se libertar de várias ideologias. E o mundo de hoje está precisando de uma revolução, né? De uma revolução, de uma mudança de estrutura. É claro que nós precisamos de uma mudança econômica. Evidentemente, se você é cego para você não enxergar. Então, que mais brasileiros enxerguem que hoje nós precisamos mudar a estrutura econômica. Nós pagamos imposto demais da conta. Os senhores são jovens ainda. Mas eu acredito que muitos dos senhores já estão sentindo as dificuldades do papai e da mamãe. Né? Os senhores estão vendo aí agora o pai e a mãe preocupados com o imposto de renda e tudo quanto. O governo tem uma boca aberta. Ele não para de sugar, de puxar e etc. Né? Então, se você vai fazer uma caipirinha e etc., você não mora em Capelinha, você tem que comprar uma cachaça no supermercado, vai no supermercado e compra uma cachaça. A cachaça mais barata que tem no supermercado é R$10. Né? Porque ela paga uma série de impostos. 70% daquele produto é imposto. A cachaça mais barata que tem no supermercado é 51. Só R$10. Então, R$7 é para o governo.
Só R$ 3 vai pagar o vidro da cachaça e o líquido ali dentro. E aquele líquido, para muita gente, divino, que está ali dentro da cachaça. Então, é uma coisa impressionante. Então, nós temos que quebrar a estrutura. A gente tem que lutar com relação a isso. Você vai ver, amanhã você vai sentir na pele o que é. Né? Você vê lá no papel, o seu salário é 10 mil, mas você recebe 5.500. Né? Vai ali, então, para imposto de renda, vai para a contribuição sindical, vai para INSS, vai para outros impostos estaduais e etc. Ou seja, o salário o que você recebe é somente 50%, 60% daquilo que foi fruto do seu trabalho. Então, claro que pela luta de classes a gente vai perceber uma revolução social. Olha a pobreza, tanta gente que não tem comida. Né? O governo é obrigado a dar R$ 600 para as pessoas. 600, tem gente que está no mundo da lua porque ganhou R$ 600. Né? Então, a pessoa vê nesses R$ 600 a libertação de um jugo social. E realmente, as pessoas muito pobres, e etc. Temos que nos libertar do ponto de vista político. Olha, os nossos líderes políticos são vergonhosos. Vergonhosos. Né? É uma vergonha danada. Né? O Brasil vai entrar em crise política aqui agora. Né? O Bolsonaro conversou demais. Então, ele está usando o poder para defender a sua família, como saiu ontem na mídia, e etc. A mídia ela é contra tudo e contra todos. Né? A mídia quer vender jornal, a mídia quer fazer dinheiro, então a mídia faz parte da superestrutura. Mas, de todo modo, a gente não pode se deixar cegar por aquilo que está acontecendo. Né? O sujeito utilizando um cargo para privilégio particular, a gente tem que fazer uma mudança política também. Então, vejam que Karl Marx é mais certo do que a gente imagina. Né? O pensamento marxista ele tem, portanto, todas as suas algumas certezas. Então, vamos aqui, finalizando, meu caro estudante. Então, não existe mais burguesia, porque a Revolução eliminou. O trabalhador tomou consciência e eliminou a burguesia. Então, nós vamos para o número 9, o último dos nossos slides, para a gente finalizar o nosso pensamento, as nossas ideias sobre Karl Marx. Então, veja bem, não existe mais burguesia, só existe o proletário. Então, a revolução vai fazer nascer uma estrutura nova. Karl Marx chama essa estrutura nova de Estado. O Estado será composto de 2 elementos, ou de 2 etapas. Então, nós estamos no pós-revolução. Acabou a revolução. Então, nós temos a organização de um novo Estado. Veja aqui, esse novo Estado, vamos chamar de A, primeira etapa. Essa primeira etapa será o socialismo. Está vendo? Socialismo. Neste Estado socialista, né, os trabalhadores irão assumir o poder. Então, é um Estado e quem manda é o proletário. Está vendo? O proletário manda na sociedade. O proletário, então, ele vai criar uma estrutura de comando. A estrutura de comando é o Estado. E o Estado ainda precisa do meio econômico. O capitalismo ainda existe em forma de dinheiro. Então, aqui ainda existe dinheiro. Estamos falando do socialismo. Então, no Estado socialista, que é aquele Estado que surge logo após a Revolução, os proletários irão se organizar. Os proletários irão fazer um partido político para comandar. Pode ser chamado de Partido Comunista, pode ser chamado de Partido dos Trabalhadores. Os países dão o nome que quiserem. Mas os trabalhadores vão se organizar em um partido. Na China tem um partido único, o Partido Comunista e ponto final. Né? É o partido que ganhou a Revolução. Então, vejam bem, existe o Estado dentro do socialismo. Precisa do Estado. O Estado, então, é responsável, por exemplo, pelas leis, né? Pela economia e tudo quanto. Então, existe a organização, a formatação do Estado. Agora, meu caro estudante,
este Estado vai ter que quebrar a doutrinação. O que é a doutrinação? A ideologia. A ideologia, apesar da Revolução ter vencido, a ideologia burguesa ainda está na cabeça de muita gente. Então, vai existir o Estado socialista durante um período de tempo para acabar com as doutrinas ideológicas, para vencer as ideologias, para bater nas ideologias, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o governo do Brasil a partir de Lula, o governo do Brasil de 2002 para frente. Praticamente, durante 17 anos, o Brasil esteve na mão de um partido com ideias marxistas. O PT, Partido dos Trabalhadores, deseja justamente isso. Então, o PT tomou o Estado no Brasil. Ele começou a doutrinar as pessoas. Ou seja, ele começou a lutar com a ideologia contrária a dele. E nós estamos vendo isso até agora no governo que entrou. Agora eles estão tentando derrubar a ideologia do PT. Então, cada um tenta plantar a sua ideologia, porque a ideologia é a superestrutura. A ideologia é que comanda a sociedade. Então, olha para você ver. Então, o PT tinha que bater em muitas coisas, né, para derrubar as ideologias. Não vou entrar no mérito da questão, porque a aula já está acabando também. A gente não tem esse tempo aqui na aula de hoje. Mas teve que bater em várias doutrinas. Então, o socialismo vai ter que derrubar várias doutrinas. Lembrando que agora o meio de produção não tem mais o burguês, só tem o proletário, e os proletários terão que dividir igualmente para acabar com a desigualdade. Então, a função do Estado socialista é dividir. Como é que eles vão dividir a riqueza? Através de um salário igual para todos os indivíduos. Então, eles vão pegar aquilo que a economia gera e dividir de modo equitativo. Tá bem? Vamos pegar o sistema socialista da União Soviética. Por que não deu certo a União Soviética? Tinha um Estado formado pelos proletários? Tinha. Tinha um combate às doutrinas e às ideologias capitalistas? Tinha. Mas não tinha meio de produção entregue aos trabalhadores? Tinha. Mas não tinha o quê? Divisão. As pessoas não recebiam o justo. Alguém ficava com muito. Né? Tanto é que a Rússia hoje é lotada de bilionários, porque esses bilionários exploraram a população até não poder mais. Ok, meu caro estudante? E o socialismo vai nos levar obrigatoriamente para a etapa final. O socialismo vai nos conduzir a um outro modelo chamado de comunismo. O comunismo só poderá existir, lembrando que não existiu nenhum sistema comunista ainda na humanidade, para a gente saber se ele funciona, como ele nunca existiu, ele só é teórico, só existe na teoria, não existe na prática. Então, o comunismo, então, vai eliminar o Partido dos Trabalhadores, sendo assim, não vai existir mais Estado, porque as pessoas não terão doutrinas, as pessoas estarão livres da ideologia. E, portanto, no Estado comunista também não vai existir mais dinheiro. Então, qual que é o conceito, segundo Karl Marx? Que tudo será de todos. Está vendo? Não vai ter Estado sem a presença do Estado e vai ser uma espécie de evolução. O comunismo obrigatoriamente vai levar ao comunismo. Comunismo significa tudo é comum, tudo é de todos. Como nunca aconteceu, é difícil até a gente dar mais pormenores. Mas vamos dar um exemplo aqui. Vamos exemplificar aqui. Né? O sujeito, a sociedade mantém o meio de produção. O meio de produção não muda. Mas não vai existir mais salário. Não vai existir mais Estado. Então, você acorda de manhã cedo, não tem polícia girando na rua. Não tem Estado. Pode ter até um exército de trabalhadores quando precisar. Então, você vai trabalhar. Eu sou professor. Então, beleza, estou indo para o trabalho. Saí da minha casa, saí da minha casa, achei uma padaria aberta. Vou lá e peço pão. Mando o pão para dentro, tomo um golinho de café, continuo andando para o serviço. Só que eu trabalho muito longe.
achei um carro na rua, entrei dentro do carro, liguei e fui embora. É de todo mundo, ninguém é dono do carro. O carro pertence a todos. Liguei o carro e fui para o serviço. Observei que o carro não tem gasolina. Opa, passei lá no posto e enchi o tanque de graça. Opa, o pneu furou no caminho, tem um borracheiro. O borracheiro conserta o pneu de graça. Mas no momento que eu estarei lá na escola, eu estarei lá com o filho do padeiro, estarei com o filho do bombeiro, estarei com o filho do borracheiro, e eu também não vou receber nada. Vou ensiná-los de graça. Não vou receber pagamento. Mas quando eu sair da escola, estarei com fome, vou passar num restaurante e vou comer gratuitamente. E vou continuar meu caminho, como aquele que trabalha no campo vai continuar trabalhando gratuitamente, como aquele que trabalha no campo de petróleo, como aquele que trabalha na construção civil, né? Eu não sei onde é que vai continuar, como é que eles vão continuar arranjando gente para serviço bruto, mas todo mundo vai colocar tudo em comum. Então, o comunismo é a última etapa. Karl Marx termina o seu pensamento com o comunismo. Ok, meu caro estudante? Demoramos, mas finalmente concluímos este rapaz chamado Marx. Ok? Alguém